agora pedimos que o Senhor derrame, Senhor, a sua graça abundante. Amém. Emerson, ungindo os seus lábios, tomando mente e coração, tudo aquilo que ele propôs falar, Senhor, aqui hoje pela manhã. Nós temos ouvido, Senhor, e hoje mesmo o Senhor confirma aqui, através dos testemunhos, das palavras. E seguimos, Senhor, tomando jugo, seguimos o caminho da cruz, seguimos o caminho que o Senhor abriu, o caminho que nos foi aberto pelo sangue derramado na cruz, por isso temos acesso. Seguimos, Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor deseja, queremos seguir, ó Senhor, não somente ouvindo, mas como ouvintes e praticantes da tua palavra, assim sejamos. O Senhor toma-nos agora, todos nós, mente e coração, para que a tua palavra venha sobre nós como bênção do Senhor, não só para nos edificar, mas para nos fundamentar, nos fortalecer, nos animar, Senhor, a seguir esse precioso caminho que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu fui muito edificado aqui, irmãos. Hoje de manhã eu queria pedir para baixo. Para ter que ser o menor nível. Hoje eu fui muito edificado aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Mais alto, né? Hoje eu fui muito edificado aqui. Eu ouvi textos, inclusive, que a gente vai ler aqui, reler. A gente cantou a Ele a glória. Irmãos, criatura não foi feito para ter glória. Criatura foi feito para dar glória. Somente um pode receber glória, que é o Criador. Então, irmãos, queria dizer assim: a Ele a glória para sempre. Amém. Amém? Bom, hoje vai ser o capítulo 2 da série Instrumentos de Deus para a nossa santificação. Vocês se lembram do capítulo 1, que a gente falou de um instrumento de Deus para a nossa santificação? Que foi o jugo de Jesus, que nos ajuda, nos ensina a ser manso e humilde como Ele. Irmãos, ó, tem muitas cadeiras aqui, tá? Os irmãos fiquem tranquilos, tá? Tá tranquilo aqui na frente, podem vir, ok? Tem irmãos que estão sentados na arquibancada que podem vir aqui para frente um pouquinho mais confortável. Enfim, vamos começar, irmãos, lembrando da cruz de Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre esse instrumento maravilhoso de Deus. Jesus é incrível, irmãos. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu vou começar a ler os textos, tá? Isso aqui eu vou passar para vocês, então eu queria que vocês prestassem muita atenção. Eu vou ler tranquilamente. Vou gastar um pouco mais de tempo do que quando fui com o Júlio, então já vão respirando um pouquinho. Mas vamos lá. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse texto está em Lucas 9, 22 a 24. Irmãos, Jesus está falando de que Ele vai sofrer muitas coisas, de que Ele vai ser rejeitado, de que Ele vai ser morto. E logo depois disso Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz a cada dia e siga. Parece que é condição. Não parece, não, é condição tomar a cruz. Agora, irmãos, vamos tentar entender um pouquinho essa cruz. Por quê? Porque na época que Jesus falou de cruz, a cruz era um instrumento para execução e tortura ao mesmo tempo. E ele fala, dizendo que a gente tem que tomar essa cruz. Só que hoje, irmãos, quando se fala de cruz, hoje em dia, 2000 anos depois, inclusive por causa do próprio Jesus, porque Jesus transformou um instrumento de tortura, um instrumento de execução, em um instrumento de amor, em um símbolo de amor, em um símbolo de perdão, em um símbolo de reconciliação de Deus com o homem. Mas na época que Jesus falou, tome a sua cruz a cada dia, não era essa a imagem que os discípulos e que os que seguiam entendiam. Então a gente vai precisar dar uma viajada na história. Deixa eu mostrar vamos só ver o seguinte. Você imagine se eu pego, hoje em dia tem pessoas que usam, né, uma correntezinha com um crucifixo, né? Se eu pegasse e botasse uma corrente, uma bala de fuzil aqui assim, ou uma forca, ou diga aí, uma foice, uma guilhotina. Guilhotina é rápido. Cruz é instrumento de tortura, irmãos. Eles ficavam dias, às vezes, até morrer. Vai morrer lento, vai ficar doendo até morrer. Vamos ver, sei lá, hoje é até difícil, né, gente? Mas se eu botasse, vamos lá, uma bala de fuzil aqui, assim, na corrente, o que é que vocês iam dizer para mim? Esse cara é violento, esse cara é doido. Não sei se eu falo aqui. Mas enfim, Deus transformou essa cruz. Hoje, quando a gente olha para a cruz, a gente se lembra de quem? Do amoroso Jesus, que morreu no nosso lugar. Então nós nos sentimos amados. Mas quando Jesus falou, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, não era isso não que significava. Então, irmãos, vamos fazer o seguinte. Você sabe para quem era a cruz na época de Jesus? Sabe para quem era a cruz? Era para os assassinos e era para aqueles que promoviam rebelião contra o Império Romano. Não foi só o Império Romano que usou crucificação, tá? O Império Persa, ele também usou, inclusive acho que foi ele que inaugurou. E a crucificação, ela era algo para não só matar a pessoa lentamente, com muitas dores, mas era também para deixar visível o que o Império fazia com alguém que se rebelava contra o Império. Então, o Gólgota, por exemplo, ele ficava numa montanha, do ladozinho assim, ó, de Jerusalém, atrás do muro de Jerusalém. Então, quem estava na cidade
Bastava dar uma circulada assim, ó, ele via aquela cruz e se tinha alguém lá. E em cima da cruz tinha o que ela fez, que levou ela àquela cruz. Ou seja, o pecado que ela cometeu, né? A transgressão dela. Ou seja, além de expor publicamente, os crucificados eram crucificados sem roupa. Então, por isso que fala, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, porque uma dos propósitos da cruz era promover vergonha, mas uma vergonha pública. Mas vamos lá, irmãos. Eu fiquei pensando assim, eu trouxe algumas coisinhas aqui para a gente conversar, para a gente refletir um pouco, porque nós estamos há 2000 anos de diferença. Eu nunca vi um crucificado, uma pessoa sendo crucificada. Então eu fui meditar, eu comprei um livrinho chamado A Crucificação Vista por um Cirurgião. E esse irmão, ele fez alguns testes com cadáveres, tá? Para poder ver o que acontecia com determinado corpo quando era crucificado, e ele estudou, enfim, ele disse que foi mais ou menos uma dúzia de cadáveres que ele usou para poder fazer alguns testes, que ele crucificou. Mas olha, irmãos, então ele detalha muito, a gente não vai detalhar tanto aqui, tá? Mas ele detalha muitas coisas. Mas eu comecei a ler aquilo e a usar a imaginação. Irmãos, quando Jesus diz que ele quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia, era algo muito forte. E a gente vai ver um pouco aqui. Não dá para ver totalmente, até porque a gente não vai crucificar ninguém, fique tranquilo, tá? Mas a gente vai meditar, a gente vai ler os textos bíblicos e refletir. Agora nós vamos fazer isso por obediência à palavra do Senhor. Vamos ler aqui, ó, Hebreus 12, de 1 a 6. Tudo isso eu vou passar para vocês, tá? Então, podem anotar, podem abrir a Bíblia, não tem problema, mas isso aqui, já passei inclusive para alguns líderes, vou passar para os outros, vocês vão ter esse papelzinho aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido a todo sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Vamos fazer o seguinte nessa manhã. Vamos considerar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Nós vamos meditar juntos na crucificação de Jesus. Tá bom? Vamos lá.
vamos dividir essa tamanha oposição dos pecadores em 5 etapas. A primeira etapa, Getsemane. A segunda, na casa de Caifás e Anás. A terceira, na presença de Pilatos, ali no pretório. A quarta, no caminho para o Gólgota. E a quinta, no Gólgota. Vamos meditar, considerar atentamente tamanha oposição dos pecadores. Jesus, irmãos, nesses 5 momentos, ele teve um sofrimento não só físico, mas um sofrimento psicológico, mental, na alma, e um sofrimento espiritual. O sofrimento psicológico e físico nós vamos conseguir ver aqui, porque está escrito. O sofrimento espiritual, a gente vai tentar entender um pouco como Jesus se sentiu espiritualmente, tá bom? Vamos lá. Getsemane. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22, 43 a 44. Suar sangue. O nome desse fenômeno é hematidrose. Tem uma irmã, inclusive nossa, que já experimentou desse sintoma, desse fenômeno. A alma, quando é que isso ocorre? Isso ocorre diante de uma angústia, de um medo e de uma agonia em níveis assim elevadíssimos. E Jesus ali no Getsemane começa já a fazer sua doação de sangue. Ele não doou seu sangue só da cruz. Jesus ali começa a derramar seu sangue. Irmãos, eu perguntei para essa irmã, eu falei, vem cá, quando você, depois ela pegava assim o papel, né, guardanapo e tal, passava assim e estava todo vermelho de sangue com suor. E ela disse que foi o pior momento de angústia emocional que ela teve. Eu perguntei para ela, vem cá minha irmã, e depois que você passou por isso, naquele dia, como é que ficou sua pele, seus músculos, ela falou que ficou super sensível, não ficou bem, ficava assim estranho, estava tudo diferente no corpo dela. Isso por causa de uma aflição muito grande. Aqui começa o sofrimento na alma, o sofrimento nas emoções de Jesus, que chegou a afetar seu físico. E no Getsemane, o que é que aconteceu? Chega Judas com os oficiais, com armas, com lanternas, e Jesus, vou ler aqui, está sabendo, pois Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e lhes disse, a quem buscais? E eles responderam, a Jesus Nazareno. E Jesus respondeu, sou eu. E Judas, que traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Irmãos, é importante a gente analisar isso, por quê? Porque aqui, olha o poder de Jesus. Jesus, ele se entrega àqueles homens, porque bastava uma palavra dele para tudo acabar ali. Ele não estava ali, tipo assim, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Não pegaram Jesus, ele se entregou. Então, e olha que Jesus nem disse, minha esposa falou assim, Jesus só falou assim, sou eu, eles caíram por terra, um monte de soldado. Imagina se ele dissesse assim, caiu por terra, aí eu não sei o que ia acontecer. Né? Ele só falou assim, sou eu. E eles caíram por terra, os
soldados, era uma corte de soldados. Bom, tornou a perguntar quem buscais, eles disseram Jesus Nazareno, e ele disse: já vos disse que sou eu, se pois me buscais, deixai ir estes. Jesus, em pleno sofrimento, em agonia, ele ainda está protegendo os discípulos. Importante. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Irmãos, e Jesus vai e cura a orelha do soldado. Jesus ali, em momento de angústia, de sofrimento, Jesus cura um homem, Jesus protege os discípulos e ainda ensina a Pedro. Esse é o nosso Jesus, preste atenção. Não esqueçamos que Jesus, só com a palavra, Jesus chegou a dizer, irmãos, Jesus chegou a dizer para Pedro assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Vocês percebem, irmãos, que ali foi Jesus se entregando, ali foi Deus permitindo que o poder das trevas tomasse conta dele. Jesus, aquilo ali foi projetado, foi planejado por Deus. Jesus não estava tomando aquilo como uma grande surpresa. Pronto, sai do Getsêmani e os homens levam Jesus para a casa de Caifás e Anás. Tá? Primeiro para Caifás, depois Anás. Vou ler aqui os textos. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ele já estava lá dentro, tá? Sendo julgado. De madrugada, um julgamento de madrugada, ou seja, a coisa foi feita realmente para poder acusar e condenar Jesus. E quem estava detendo eles zombava dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-lhe o rosto e perguntaram-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Irmãos, é diferente. Olha, eu não sei se vocês já tomaram alguma cusparada de alguém que estava irritado com vocês e xingando vocês, e aí dá uma cusparada, depois você não pode reagir, você não reage, e aí botam ainda, como se não bastasse, botavam um saco na cabeça, você não sabe de onde vem o soco, você não espera. Uma coisa é alguém te bater, você em algum momento ali já consegue assimilar o golpe, mas não é o caso. E o nosso amado, precioso e manso Jesus segue sem reagir de forma violenta, no mesmo nível, pelo contrário. O silêncio de Jesus, ele foi inclusive algo surpreendente para aqueles homens que o estavam acusando. Jesus, depois de ter passado por um sangramento debaixo da pele, no Getsêmani, agora passa a madrugada apanhando, tomando soco e sendo humilhado, desrespeitado, blasfemado. Sim, irmãos, eu não consigo nem imaginar o que é que os ouvidos de Jesus ouviram naquele momento, contra ele e contra o Pai. A gente vê alguns, né? Dava um soco e dizia: agora diz quem foi que te bateu. Violência psicológica, pressão psicológica. Passam a madrugada assim, Jesus sem dormir, sem comer, sem beber água, e de manhãzinha eles levam para Pilatos. Olha, Pilatos, eu vou fazer aqui algumas coisas, tá? Vou falar algumas coisas. Olha, Pilatos, é o seguinte: a gente já julgou ele, já viu que ele é digno de morte, agora você executa, porque a gente
não pode executar uma pessoa, pode matar uma pessoa. Então, Pilatos já tinha entendido bem o que estava acontecendo, porque diz nas Escrituras que ele sabia que foi por inveja que os anciãos e líderes do povo entregaram. Só que Pilatos tenta soltar Jesus. Pilatos ficou com medo porque ouviu de que uma das acusações é que aquele homem tinha se feito filho de Deus. Pilatos temeu. Depois que ele ouviu isso, diz que Pilatos tentou soltar Jesus. Ficou com medo. Ainda bem a esposa dele diz: ó, não se meta com esse aí não, porque esse homem é santo. E eu sofri muito em sonho. Você imagina a cabeça de Pilatos. Pilatos querendo liberar Jesus, né? Só que aqueles homens usaram um golpe baixo. Sabe qual foi o golpe? Sabe quando foi que Pilatos falou assim: vou ter que fazer o que eles querem? Quando aqueles homens chegaram e disseram assim: olha, todo aquele que se faz rei é contra César, é contra o seu chefe. Você vai soltar um homem que é contra o César? Todo mundo que apoia a gente assim está indo contra o César. Quando Pilatos ouviu essa argumentação, aí Pilatos falou: vou fazer. Mas chegou ainda, disse, botou aquela água lá, aquela cena lá, né, para lavar as mãos e dizer que não tinha nada a ver. Assim ele envia Jesus para Herodes. Jesus passou, teve hematidrose na noite anterior, passou sem comer, sem dormir, a noite acordada, apanhando, e ainda vai andando, depois volta. Herodes, a mesma coisa, não viu nada de Jesus. Jesus se mantém em silêncio, falando apenas algumas frases. E aí Pilatos toma a decisão. Então Pilatos, assim tem a história, Pilatos ainda tentou soltar Barrabás, ou melhor, tentou soltar Jesus para prender Barrabás. E mesmo assim, o povo de Deus, os judeus, escolheram Barrabás. Entregaram Jesus. E dois reis ímpios, Herodes e Pilatos, queriam soltar Jesus. Irmãos, eu não sei se alguém já teve aquele sentimento de traição, mas aqui, o povo que Deus escolheu estava entregando Jesus, mandando matar Jesus pela pior forma de execução. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Bom, a Bíblia só fala assim: e mandou Jesus ser açoitado. Olha, eu botei uma caixa para não ter que açoitar ninguém. Graças a Deus, né, Padre? Graças a Deus. Irmãos, eu fui estudar o que é como era esse açoite, porque a gente vê assim, ó, após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Rapaz, esse açoite, vamos ver como é esse açoite. Eu fui lá, tal. Esse irmão nesse livro conta, existia um instrumento que é o flagelo, e no grego o flagro romano. O flagro romano, ele tinha ou 3 pontas ou 9 pontas. Foi difícil achar na internet para comprar. Então eu tive que fazer um. Então não reparem muito, não. Eu não sou um bom artesão, mas eu peguei um couro, esses couros que forra banco de carro, e
tinham na ponta do flago? Tinha ou esfera de chumbo ou era pedaço de osso. Irmãos, eram 39 açoites. Era 40 menos 1, tá? Então, eram 39 açoites. Eu quero que vocês imaginem o nosso Senhor. Como é que faziam, tá? Tinha um tronco aqui, eles amarravam as mãos por cima da cabeça. As costas ficavam um pouco encurvadas. Alguns ainda pediam para abrir as pernas, porque eles batiam não só nas costas, mas por baixo aqui. E onde é que esses açoites chegavam? Além das costas, eles chegavam no peito, porque ela batia assim, né? Chegavam nas costelas, na barriga, nas pernas, nos braços, nos ombros. E eu peguei, fiz esse negócio e botei numa caixa para ver o nível de estrago que esse negócio faz. O soldado mais fraco do exército romano era mais forte que eu, viu? Eu não contava com essa parte não, viu? Obrigado, meu amigo. Mas fique longe, por favor. Era para a gente ter planejado mais, né? Irmãos, eu só dei duas. Eram 39, tá? Por que eles faziam isso? Eu não vou fazer mais não, tá? Eu acho que vocês já entenderam. Eu dei 4 aqui. Vocês já entenderam o que é que aconteceu com as costas do nosso Senhor, né? Só dei 4. Do nosso Senhor. Quando eu peguei esse negócio, comecei a bater, de fato, foi a raça humana que pegou. Eu estou aqui representando todos nós pegamos, por causa dos nossos pecados, nós pegamos aquele flago e açoitamos as costas do nosso Senhor. Foram os nossos que ele fez isso por causa dos nossos pecados. Depois de ser açoitado, isso não só dava aquela lapiadazinha, não. Isso machucava, causava fratura na escápula, nas costelas, causava feridas, hematomas já estouravam. Era nessas costas que ele ia carregar a cruz. A cruz, segundo o autor desse livro, não era a cruz inteira. No geral, as principais crucificações, né, as mais comuns, se colocava, se deixava já o tronco vertical já lá preso e davam ao condenado o patíbulo, que era a parte horizontal, e ou ele abraçava de um lado aqui, do outro lado aqui, ou ele levava com as duas mãos assim. Independente da forma, aquele patíbulo ele tinha, que era a cruz. Quando Jesus fala, ó, aquele que não tomar sua cruz a cada dia, ele está falando desse tronco de madeira que pesava em torno de 50 quilos. Hematidrose na noite anterior, não dormiu, não comeu, passou a madrugada apanhando, sendo cuspido, sendo ofendido, sendo desrespeitado. De manhã, toda aquela cena, toda aquela situação é açoitada. Bom, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Estamos ainda no momento do açoite, tá? Depois de açoitar, olha o que eles fizeram.
Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes. Quero lembrar que esse açoite ele é nu, tá? Tiram as roupas, açoite e depois devolvem as roupas. Irmãos, eu tentei fazer uma coroa de espinhos, acabei de figueira, com galho buganvílleo, nem se compara com os espinhos que Jesus experimentou na cabeça. Primeiro que eram espinhos muito maiores, mas eu quis ainda. Bom, só para fazer isso aqui eu me machuquei todo, tá? Mesmo fazendo com luva. E eu fiquei, irmãos, pensando na cabeça do meu Senhor. Eu não tenho nem coragem de botar isso aqui na minha cabeça, porque os espinhos são muito finos. Eles cravam com muita facilidade e arrepia, porque como é fino, o corpo, quando eu estava fazendo isso aqui, o corpo todo estava, cada vez que eu tomava uma, acabei de tomar aqui, eu só ia pegar, ele arrepiava todo o corpo, porque é muito fininho o espinho. Agora isso estava na cabeça do meu Senhor. Só que como se não bastasse e fosse colocado, eles pegavam um caniço e batiam na cabeça. Para quê? Para que esses espinhos cravassem o máximo que pudesse. Eles queriam levar aquela tortura ao limite máximo. E Jesus assim vai carregar a cruz, com aquelas costas, com aquela cabeça, não dormiu, não bebeu, não comeu, matidrosa na noite anterior. Jesus estava exausto. Por que é que chamam um homem para carregar a cruz no lugar dele? Porque Jesus caiu muitas vezes. Fiquei pensando nessas quedas também como parte do sofrimento. Mas enquanto Jesus estava, irmãos, no caminho para o Gólgota, aconteceram algumas coisas. Jesus, ele é ajudado por aquele Simão. Eu fico pensando, 50 quilos aqui, eu abraçado com esse negócio, com as costas dilaceradas e sem comer, sem dormir. Meu Senhor, o santo, era para ele estar ali. E eu fico pensando, às vezes que ele caiu, eu fiquei pensando, bom, se eu estou com as mãos abraçadas no tronco, se eu estou numa queda, primeiro é o joelho, depois é a cara que bate no chão, com o tronco atrás, terminando de empurrar no chão. Meu Senhor, no caminho do Gólgota, Lucas escreveu um acontecimento. Lucas 23, 27 a 30. Assim, o Gólgota ficava num lugar alto. Então Jesus saía do pretório e tinha que subir, tá? Esse percurso era de em torno de 600 metros, mas era ladeira. Seguia numerosa multidão do povo. E também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, irmãos, disse, olha o que Jesus disse, com tudo aquilo: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis, que não geraram nem amamentaram,
Nesses dias dirão aos montes cair sobre nós e aos outeiros cobrir-nos. Irmãos, Jesus não ficou com vitimismo. Jesus não ficou, olha, tá tudo isso aí para vocês terem pena de mim. Quem começou a ter pena dele, ele falou, peraí, ele corrigiu a motivação daquele choro. Vocês não vão chorar por mim, não. Tem uma coisa muito mais importante. É mais ou menos assim. Ali ele estava vencendo todo aquele sofrimento dele. Era um sofrimento de vitória. E elas estavam chorando com pena por causa do sofrimento. E ele diz, não chorem por mim. Irmãos, Emerson, mas espera aí também, teve os soldados, os bandidos que foram crucificados, também levaram a cruz. Eles não tiveram hematidrose antes, na noite anterior, não passaram a noite apanhando. Eles já estavam previstos que iam ser crucificados, já tinham sido julgados. Eles não tinham uma coroa de espinhos batida na cabeça. Olha como é o nosso Senhor. Agora vamos voltar só um pouquinho para aquele texto que diz: considerai atentamente naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleça em vossas almas. Olha a atitude de Jesus diante do sofrimento. Vamos para o Gólgota agora. Jesus chega no Gólgota. Eles pegavam o condenado, né? Pegaram Jesus, nosso Senhor, botavam o patíbulo no chão, botaram Jesus deitado sobre o patíbulo, né? A madeira, pregavam numa mão, depois pregavam na outra. Irmãos, eu tentei achar um prego de 18 centímetros, eu não encontrei. Eu encontrei um de 16. E me parece que ainda era mais grosso do que isso aqui. Onde é que eles botavam esse prego? Segundo esse irmão que escreveu esse livro, e ele fez as crucificações com cadáveres, ele disse o seguinte: olha, muitos artistas botam como se o prego fosse na palma da mão, aqui, né? Mas ele diz o seguinte, ele diz, olha, se fosse na palma da mão, os braços tinham que ser amarrados, porque essa parte aqui da mão iria rasgar e não iria suportar o peso. Então essa parte da mão, ela é muito frágil para poder sustentar o corpo, a não ser que amarrassem os braços. Qual era o local então ideal, adequado para se colocar um prego de 18 centímetros e atravessar? Era mais ou menos aqui, ó, bem no limite aqui da mão ou pulso. Por quê? E aí ele conseguiu pregar os cadáveres e eles ficaram. Por quê? Por causa dos tendões e dos ossos. Ele ficava entre 3 ossos. E os tendões, isso segurava, conseguia segurar. Só que tem um detalhe. Essa região aqui, ela tem um nervo importante. Os médicos da área de saúde sabem. Tem um nervo chamado nervo mediano, que ele é um dos responsáveis, né, pelo tato e tal, e ele vem até aqui, assim, até a cervical. Então, irmãos, o prego, ele atravessava um nervo grosso, importante. Quantos de vocês já bateram assim, o cotovelo e deu aquele choque? Aqui é só uma batidinha. O prego, ele lesionava esse nervo em uma mão, em outra mão. Irmãos, eles eram profissionais da tortura. Eles não
veja, o objetivo não era matar logo. Quando eles queriam matar logo, eles sabiam o que fazer. Depois, e os pés? Depois que eles pregavam as mãos, eles levantavam aquele patíbulo, não é um soldado de um lado, outro do outro. Diferente da maioria dos filmes que a gente assiste, a crucificação, as cruzes não eram tão altas. A maioria era baixa. E eles pegavam, os soldados pegavam um de um lado, outro do outro e encaixavam o patíbulo. O patíbulo tinha um furo e encaixava naquele tronco. Pegavam os pés de Jesus, dobravam o joelho. Tá? Para quê? Para poder ficar assim, para a sola do pé ficar encostada na madeira. A gente vê nos filmes um batentezinho, né, para botar o pé. Irmãos, a crucificação era para condenados. Eles não gastavam muito tempo, eram 5 minutos, 10 minutos no máximo para crucificar uma pessoa. E não gastavam muita coisa, a cruz não era bem feitinha, lisinha, polida, não. Era para condenados. Então, eles dobravam o joelho, batiam primeiro um prego em um pé, botava esse pé por cima do outro e batia definitivamente para atravessar os pés e cravar na cruz. A cruz matava de quem? Ferida nas mãos e nos pés? Como é isso? Essa posição, irmãos, ela causa asfixia depois de poucos minutos. E para a pessoa não asfixiar, para a pessoa conseguir respirar, ela precisa se apoiar nos pregos, tanto das mãos quanto dos pés, e erguer o corpo. Para ela conseguir respirar, ela ficava fazendo isso. Esse movimento, ele ficava o tempo todo gerando como se fosse assim, ó. Imagine que uma pessoa está asfixiando e na hora que ela vai morrer, ela tira. E aí ela volta a respirar. De novo, uma tentativa de asfixiar e depois tira. Horas, em alguns casos dias. E era esse o movimento que o crucificado ficava para não morrer asfixiado. Uma hora ele chegava a uma exaustão e morria de asfixia. Mas tinha um outro sintoma também, que pela falta de oxigênio, ele tinha câimbras nos músculos das costas, das pernas, dos braços. Quem já sentiu câimbra aqui em um músculo, sabe? Era uma câimbra generalizada, fazia parte do processo de tortura. Então, a crucificação, irmãos, ela era para matar depois de muito sofrimento. Eu fiquei pensando, Senhor, peraí, o Senhor só precisava dar seu sangue. Podia ser uma guilhotina, podia ser um enforcamento, podia ser uma morte rápida. Mas o Senhor se expôs ao sofrimento. Enquanto Jesus estava nessa posição, subindo e descendo, vamos ver o que Jesus ouviu das autoridades. Ele ouviu de 3 grupos de pessoas: das autoridades religiosas, dos soldados e dos ladrões que foram crucificados. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de fato Cristo, Filho, Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus, um dos malfeitos. Esse é o rei dos judeus. Essa era o título, o motivo pelo qual Jesus estava sendo
crucificado. Um dos malfeitores crucificados também blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Irmãos, Jesus estava nu, porque lembra que os soldados repartiram as vestes e a túnica ainda deitaram sorte? Jesus estava nu, com toda aquela cena, ouvindo toda aquela blasfêmia, todas aquelas ofensas. Percebe que a gente não sabe direito o que é isso? Percebe que a gente, eu falo por mim, eu sou ignorante. Vamos ver o que é que Jesus falou. Para ele falar, lembre-se que para respirar ele precisava fazer força, se apoiar nos pregos e poder respirar. E para falar, vamos ver as frases que Jesus falou na cruz. Esse é o nosso Senhor. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, para falar essa frase, ele sofreu. Ele ainda, quando um homem que estava do lado dele sofrendo também, diz para ele: Senhor, lembra-te de mim. Sabe o que ele diz? Ele também teve que se erguer para poder falar: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus ali ainda salva uma alma. Diante de tudo aquilo, Jesus consegue palavras, tempo para perdoar, para salvar uma alma, para pregar. Jesus resolve um problema que aqui a gente ia pedir para o diaconato resolver. Jesus chega para a mãe e diz: mulher, eis aí teu filho. E fala para o filho, para o João, diz assim: eis aí tua mãe. Jesus resolve uma situação ali para a mãe dele não ficar desamparada, porque ela era viúva. Jesus disse também: tenho sede. Outra frase que ele falou. Jesus fala, Jesus foi crucificado, Jesus foi em torno de 6 horas na cruz, tá? E 3 horas foi quando começa o sol a escurecer. E aqui Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, irmãos, Jesus estava recebendo os nossos pecados, aquela cruz que veio com a gente, e a gente só está aqui por causa dele. Quando chega 3 horas da tarde, 3 horas da tarde era o horário que os sacerdotes pegavam o cordeiro pascal e imolavam no templo. Então por isso que tinha gente lá nessa cerimônia quando o véu rasgou. E aí Jesus diz 2 frases. Às 3 horas da tarde está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre. Irmãos, o cálice da ira de Deus está vazio. Agora o véu se rasga. E Kleber compartilhou essa semana conosco sobre o véu. Irmãos, Deus agora não está mais no templo atrás daquele véu. E foi o próprio Deus que rasgou isso. E Deus sai daquele templo e rasga aquele véu. E agora não tem mais separação entre nós e Deus. Amém. Aquilo que Beto veio aqui compartilhar, o livre acesso está posto.
Irmãos, eu fico pensando em como foi esse momento com os anjos ali, com o Pai, e a gente fica pensando, puxa, mas diz lá Isaías que o Pai agradou Moelo. Irmãos, o Pai ali finalmente tem acesso a gente, a todos os que Ele criou. Aquilo ali foi um momento de vitória para o Pai. O Pai não teve alegria em moer Jesus pelo sofrimento de Jesus, mas Ele teve alegria porque aquele sofrimento gerou uma grande reconciliação conosco. E agora, lembra que lá em Hebreus diz que Jesus vem e diz assim: Pai, eis aqui eu e os filhos que tu me destes. Irmãos, Jesus não para de sofrer nessa morte não, tá? Por quê? E eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele segue indo para o Hades. Vocês vão assistir isso aí lá no Fundamentos, no ciclo 3, no ciclo 2, lá quando fala Jesus desceu ao Hades. Vocês vão ver lá. Jesus segue sofrendo, porque Ele foi até o Hades no nosso lugar. Mas vamos lá. Eu não posso deixar de dizer o seguinte, irmãos, é que lá no Hades teve um julgamento. E pela primeira vez, a morte e Satanás, a morte errou. Olha o que Jesus fez, a morte errou. Por quê? Porque quando chega lá, eu fico aqui personalizando a morte, tá? A morte diz assim: uau, esse aí tinha pecado mais do que todo mundo. Essa morte foi para esse homem que tinha tanto pecado. E Lúcifer, diabo, esse cara aí está cheio de pecado. Aí vem Deus com a sua intervenção e com o seu juízo aqui. O que é que Deus diz? Morte, Satanás, me aponte um pecado desses que estava nele, que era dele. Me aponte só um. E vocês estavam certos. O Pai não encontrou nele um pecado. Vocês conseguem imaginar Deus falando assim: olha a morte e Satanás, sabe aquela chavinha que tem ali, que é de vocês, da morte do inferno e tal? Você vai pegar ela e dar para Jesus, e você, morte, você vai ter que reverter tudo aí, porque Ele vai ressuscitar, e Ele venceu a morte. E a morte não pôde fazer nada depois desse julgamento. E agora tudo pertence a Jesus, inclusive a morte e o Hades. Tudo agora é dele, porque ele não cometeu um pecado. E ele não venceu pela força física, ele venceu pela sua justiça. Agora, irmãos, vamos voltar para essa cruz. Dá para entender um pouquinho agora quando Jesus diz assim: aquele que quiser me servir, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Irmãos, a cruz não era o que a gente está acostumado a ver hoje, era algo muito sério, muito forte. Mas para quem é a cruz então? Romanos 6,6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E Gálatas 2:19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A cruz, irmãos, é um instrumento de Deus para o nosso velho homem. Nós não podemos vacilar com esse velho homem. Esse velho homem, essa natureza pecaminosa que está aqui junto da gente todo santo dia. Por isso que a gente tem que tomar a cruz todo dia. A cruz é para ele, é para manter esse velho homem mortalmente ferido. É para que ele fique quieto, ele não fique orgulhoso. Não tem espaço para orgulho quando se está na cruz. Não tem espaço, a gente não pode dar espaço para o velho homem. Ali o velho homem passa vergonha, igualzinho à cruz. Ali é o lugar, irmãos, quando se tinha, antes a disciplina, sabe como era? Um jovem, sei lá, pecava, beijava uma garota e tal. Um dia, enfim, ele vinha aqui na frente, ele era exposto na frente da congregação. Tinha encontro todo domingo. Quando ele errava, ele pecava. Você imagina a cabeça dele, ele falava assim: rapaz, eu vou confessar, eu sei que domingo eu vou me expor lá. E ele ia confessar, sabe por quê? Porque ele entendeu a cruz. Ele sabia que o velho homem dele precisava passar vergonha, precisava ser crucificado. Ora, se Jesus o Santo viveu isso por mim, o que resta a mim viver por ele? A cruz, irmãos, ela é necessária até o dia que o Senhor trocar nosso corpo, até o dia em que esse velho homem ainda esteja aqui dentro de nós, porque ele é mau, ele precisa da cruz. Se eu quero viver para Jesus, eu preciso deitar na cruz com ele. Vocês percebem o nível de radicalidade de Jesus com o pecado? Marcos às vezes fala assim: irmão, o pessoal vem dizer assim: porque não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo e tal, e não pode namorar, não pode... Isso é radical demais. Aí ele fala assim: eu quero que você me mostre uma coisa mais radical do que o que Deus fez com Jesus por causa do pecado. Um homem puro, perfeito, nu, numa cruz, diante de Deus. Irmãos, isso é radical. Jesus foi radical contra o pecado, o Pai foi radical contra o pecado, ao ponto de entregar o filho dele nessa situação. Mas por que isso? Porque o pecado ele é ruim. Olha as frases de Jesus: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão te faz tropeçar, arranca-o. Vai e não peques mais. Vai vender tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue. Vocês percebem, irmãos? Nada disso é tão radical quanto que Jesus viveu na cruz por nós, para que nós vencêssemos o pecado. Santidade, irmãos, e aí eu vou concluir agora, tá? Santidade. Eu gostaria de ler, eu não sei que horas são, como é que está aí o horário. 11h20. Eu queria ler Isaías, depois da gente ouvir isso tudo, eu queria ler Isaías 53. Vai ser uma leitura rápida, mas aí eu acho que é bom a gente ler junto, tá? Vamos começar no 52, no finalzinho, porque isso foi profetizado centenas de anos antes do que aconteceu com o nosso Senhor. 52:13. Isaías 52:13.
Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua viagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja Jesus. Adorado seja Ele na sempre. Nos céus, irmãos, se a gente quiser saber o que é que tem nos céus, como é que está os céus agora, até os céus Jesus mudou. Quem quiser entender um pouquinho do que aconteceu com o esvaziamento e a morte, a ressurreição de Jesus, o que aconteceu nos céus, dá uma lida lá naquele livro de Marcos. Assim mesmo se esvaziou. E olha, irmãos, nos céus, dá uma lida lá em Apocalipse, você vai ver como é que estão os céus agora. Agora, o Deus Todo-Poderoso está lá, mas tem um Cordeiro. E quando se olha para o Cordeiro, se vê o Cordeiro como se fosse morto, mas ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Senhor.
Irmãos, Ele é digno de ser amado. Ele é digno de que a gente vá para a cruz todos os dias por causa dele. Amém. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aleluia. Amém. Maravilhoso Deus. Quantos aqui, como eu, estão com o coração compungido? Irmãos, vamos subir nossas cabeças. Vamos permitir que o Espírito Santo entrei mais essa palavra em nosso coração. Produza todo o fruto